E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar um programa que calcula o fuso horário na França de acordo com o horário do Brasil. A gente sabe que o horário na França são 5 horas a mais, dependendo do horário, no caso do horário de verão, são 5 horas a mais do que aqui no Brasil. Então a gente vai aprender como realizar esse cálculo aqui utilizando o JavaScript, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é gerar um documento HTML5, ok? E aqui a gente vai criar os nossos elementos HTML. A gente sabe que a gente precisa informar o horário no Brasil para a gente poder calcular qual é o horário lá na França baseado no fuso horário, como eu já expliquei para vocês, que o horário na França é 5 horas a mais do que aqui no Brasil. Então, pessoal, primeiro a gente vai criar um título chamado de Programa Fuso Horário, ok? 2 pontos. E aí, eu vou criar um parágrafo e vou colocar aqui, ó, horário no Brasil, ok? 2 pontos. Posso colocar aqui até entre parênteses um h.m, que esse é o formato que a gente quer. Ok? O que a gente vai fazer aqui também? Vamos criar o nosso campo input do tipo text para a gente poder informar a hora atual aqui do Brasil. Agora vamos criar um botão e nesse botão a gente vai colocar um mostrar horário na França. Ok? Vou colocar aqui França. E aí, pessoal, a gente vai criar também mais um parágrafo, e nesse parágrafo a gente vai colocar horário na França, 2 pontos, e vamos colocar aqui 15 horas. Vamos colocar nesse formato aqui, 15 horas. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, vamos clicar com o botão direito e abrir o nosso arquivo utilizando o Live Server. E como você pode ver, a gente já tem aqui o nosso programa fuso horário. Então a gente vai passar aqui, por exemplo, 15 horas e 45 minutos, no formato que a gente está passando aqui, e a gente vai mandar mostrar o horário na França, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui antes do fechamento da body e abrir e fechar a nossa tag script. Primeiro, a gente precisa recuperar aqui, ó, a nossa entrada. Então, a nossa entrada vai ser o horário no Brasil. Então vamos colocar aqui, por exemplo, hora, tracinho, Brasil, ok? E aí a gente vai vir aqui, vai criar uma const chamada de inHoraBrasil, que será igual a documents.querySelector, e eu vou passar aqui dentro, pessoal, o meu ID, hora, tracinho, Brasil, ok? E agora a gente vai recuperar o nosso botão. Repare que eu não tenho nenhum identificador para o meu botão. Como eu só tenho um botão, eu não preciso criar. Então eu vou criar aqui uma const chamada de button, document, query selector, e vou passar aqui o ID. Não vou passar nada, eu vou passar o próprio elemento. Lembra, eu não preciso criar um identificador, mas se eu criar, por exemplo, um ID mostrar aqui, eu tenho que passar aqui o ID mostrar, ok? Então, como eu não vou passar nada, ok? Eu vou remover esse ID daqui e vou pegar o próprio elemento. A gente também vai exibir aqui nessa div qual é o horário, né, atual lá na França. Então, vou vir aqui e vou passar um ID chamado de hora, tracinho, franca, ok? E aí a gente sabe que não tem cedilha, então a gente vai passar hora franca mesmo. Vamos criar aqui uma const e agora vai ser a nossa saída. Então, hora franca será igual a documents.querySelector e vou passar aqui a minha hora tracinho franca. Aqui na frente eu tenho uma tralha, porque é um identificador, ok? Do tipo ID. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente precisa pegar o nosso botão, porque quando a gente clicar aqui no nosso botão, a gente vai descobrir qual é o horário na França, baseado no horário que a gente passar aqui no horário do Brasil, ok?
Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente pode pegar o nosso botão .add Event Listener e passar aqui o clique. E aqui na frente a gente pode passar uma função ou a gente pode pegar e criar uma função, né? Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui uma função calcular fuso, ok? E a gente vai criar a função calcular fuso, ok? Ela não tem nenhum parâmetro. Eu vou dar um console.log aqui em teste para a gente debugar. E aí, eu vou pressionar F12 para abrir o meu console e vou passar aqui 20 horas e 25 minutos. Então, eu tenho aqui o teste, ok? E aí, pessoal, eu posso remover esse console.log em teste, porque a gente precisa pegar o valor do campo e não exibir teste aqui, igual a gente fez, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar o valor do campo. Então, eu vou criar uma const chamada de hora Brasil, que será igual. Aqui, pessoal, a gente precisa pegar um valor, porque a gente vai somar. Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar a em hora Brasil, ok? Ponto vale. E aí a gente dá um console.log em horas Brasil, ok? E aí se eu passar aqui, por exemplo, 15 horas e 45 minutos nesse formato e mandar mostrar, eu tenho as 15 horas e 45 minutos. Só que se eu vir aqui na frente e passar a type off, para mim ver qual é o tipo de dado, então vamos lá, 15 horas e 45 minutos, eu tenho uma string. A gente sabe que a gente não pode realizar operações utilizando o string, a gente precisa converter esse valor. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui na frente e vai passar, pode ser aqui o parse float, ok? Envolver todo o valor aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 15 horas, ponto 45 minutos e mandar exibir. Ó. Agora a gente tem um número, ok? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos tirar esse type off daqui e vamos exibir. Ó. Agora a gente tem um not a number, não é um número, ok? Vamos passar aqui, pessoal, novamente 15 horas e 45 minutos, então a gente tem o valor. Então a gente não pode fazer cálculo utilizando o not a number, ok? Então a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa validar esse campo. E como que a gente faz isso? Aqui, antes do nosso console, a gente cria uma condição e diz que horas Brasil não pode ser vazio, ou is none, ou seja, a gente tem que colocar aqui que não pode ser diferente de um número. Então, is not a number. Se for diferente de um número, se não for um número, ele vai pedir para o usuário informar a hora e os minutos, ok? Então, vamos passar aqui hora no Brasil. E aqui dentro a gente faz o seguinte, a gente dá um alert e fala para ele, por favor, vírgula, informe as horas e os minutos, ok? E passa um return para a gente travar o código aqui. Então vamos testar. Se eu não passar nada, ó, por favor, informe as horas e os minutos, ok? Se eu passar aqui um texto qualquer, ele vai falar a mesma coisa. A gente poderia vir aqui, né, e limpar o campo ou deixar o cursor aqui dentro. Vamos limpar o campo e também deixar o cursor lá dentro. Então tem que ser antes do return, ok? Eu preciso pegar aqui a in horas Brasil.vale e limpo o campo, caso ele digite um texto, ok? E a gente pode também pegar o mesmo campo e dar foco nele, ok? E aí vamos testar. Se eu não digitar nada, ele faz o quê? Eu dou um ok, ele coloca o cursor dentro do campo. Se eu digitar um texto, ele vai limpar o campo e colocar o cursor lá dentro. Então ele me dá a mensagem, que eu preciso digitar as horas e os minutos, e eu preciso passar aqui agora, pessoal, o seguinte, né?
eu preciso, validei, eu preciso fazer o seguinte, vou remover esse console.log daqui, eu preciso fazer o cálculo das horas na França. Por exemplo, a gente sabe que na França, né, dependendo aí do horário de verão, no caso, a gente tem 5 horas a mais, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a hora na França, baseado na hora do Brasil, e acrescentar 5 horas a mais, ok? Então se vamos colocar aí, 1 hora aqui, a gente vai ter lá 5 horas, né, na França, ok? Então o que acontece, pessoal? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar e criar uma const, não, uma let, porque a gente vai ter que reescrever, chamada de hora França, ok? Então hora franca será igual a hora no Brasil mais 5, ok? Vamos dar um console.log na hora, aqui é hora franca, para a gente ver aí o que está acontecendo. Então se eu passar aqui 13 horas, por exemplo, vou colocar aqui, lá vai ser 18 horas, ok? Então eu falei 1 hora, né? Mas não é 5 horas, lá vai ser 5 horas a mais. Então a gente vai pegar as 13 horas que é aqui e acrescentar mais 5. Então vai ser 6 horas aí da noite. Então se eu passar aqui meio-dia, por exemplo, aí sim a gente vai ter lá 5 horas, ok? Só que a gente vai ter um problema aqui, pessoal. Se eu passar aqui 20 horas, por exemplo, não existe 25 horas. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que subtrair as 24 horas e informar que lá já é o outro dia, né? Já é o próximo dia, 1 hora da manhã, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma condição, ok? Que quando a hora lá na França, né, for maior que 24, ou seja, se passar das 24 horas, a gente vai subtrair 24, ok? Então, vamos pegar aqui a hora na França, se lá, por exemplo, vamos supor que se lá for 20 horas da noite, a gente vai subtrair 24, ok? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Então, se for 8 horas da noite, vai ser, né, 1 hora da manhã. Então, se eu pegar aqui, né, eu vou passar aqui a hora da França menos 24. E aí sim, ó, se agora eu passar agora 20 horas, por exemplo, você vai ver que lá é 1 hora da manhã aqui no meu console. Ok? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Agora, se a gente passar 19 horas, o que vai acontecer? A gente tem aqui as 24, ok? Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos pegar aqui, remover esse console.log daqui. E agora a gente precisa mandar essa informação aqui para a nossa saída. Então aqui, ó, a gente tem a hora na franca e tem esse texto aqui, ó. Vamos remover ele, a gente não precisa dele, porque a gente vai atribuir ao nosso elemento aqui, ao nosso parágrafo, através da nossa saída. Então vamos vir aqui embaixo e pegar a nossa out, hora na franca, ponto text content e atribuir a hora na franca. Só que aqui na frente, a gente pode colocar aqui uma string, ok? Então vamos passar aqui hora na França, 2 pontos. E a gente concatena com o sinal de adição, ok? E aí, pessoal, eu vou vir aqui, vou passar 15 horas e 25 minutos aqui no Brasil, são 3 horas e 25, lá são 8 horas da noite e 25 minutos, ok? A gente pode até utilizar aqui a toFixed, né? E passar aqui o número 2. Então vamos passar aqui 12 horas e vamos mandar mostrar. E aí ele exibe para a gente que lá são 17 horas, ok? E não tem nenhum minuto, tá vendo? Então quando a gente passar aqui apenas meio-dia no Brasil, vou colocar aqui 13 horas 01, né? Ele vai mostrar que lá são
18 horas e 1 minuto, ou seja, ele vai mostrar que lá a gente tem 5 horas a mais, ok, pessoal? Então, pessoal, faltou aqui a gente refatorar o nosso código, que é basicamente o seguinte: a gente pode vir aqui, selecionar todo o conteúdo da tag script, Ctrl X e criar um novo arquivo chamado de script.js, ok? E a gente cola ele aqui dentro. Vou salvar e vou voltar aqui no meu index. Aqui eu vou remover os espaços em branco, ok? E vou passar aqui um src e passar o meu script.js. E aí a gente já pode testar aqui para ver se está rodando novamente. Então vamos passar aqui 22 horas e 45 minutos e lá é 3 horas e 45 minutos do dia seguinte, ok? Vou fechar aqui o meu console e a gente finaliza aí mais um projeto utilizando JavaScript. Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.